Muito boa tarde, fiel. Começando aqui mais um vídeo do nosso canal Fiel do Bando, trazendo as últimas notícias do Coringão. Os comentaristas aí, o Souza, a Rosinei, trouxeram aí informações e rasgaram elogios ao time do Corinthians, que possivelmente vai voltar aí completo, com exceção, obviamente, do Carquilho, que essa temporada acredito que ele já não joga mais, mas o Corinthians pode ser que volta aí completo, com reforços para o jogo de volta contra o time do Atlético Paranaense na nossa Neoquímica Arena. Eu vou soltar o corte aqui, vou deixar os créditos na descrição desse vídeo, mas antes, já se inscreve aí no canal, tem um botãozinho aí, ó, é totalmente gratuito, é só um clique, você já se inscreve no canal, ativa ali o sino, coloca todas as notificações, deixa aí o seu like e também o seu comentário e tamo junto, vamos lá para as últimas notícias do Corinthians. Né? Com a ideia do Corinthians, me parece que talvez todos vão estar à disposição do Dorival Júnior para quarta-feira. Até o Carrilho e o Martins? Não, o Carrilho não, o Martins já tá treinando. Martins já. Cirurgia na mão, né? É na mão, cara. Você bota um gesso ali e acabou. É. Qual a ideia do José Martínez, do Yuri Alberto, do Memphis Depay, né? Desse time para o Dorival Júnior quanto ao Atlético Paranaense, que foi uma vitória de 1-0 lá na Arena da Baixada. Goleada, 1-0 em 2 jogos, um jogo de 190 minutos, é goleada, né? Você volta com a vantagem para dentro da Neoquímica Arena e o Dorival falou ontem, né? Que ele teve um jogo e meio, os 3 principais jogadores do time, né? Então, você ter a volta de jogadores que estão machucados em uma decisão como essa é super importante para um treinador que está tendo dificuldade para poder... A gente viu agora também que até o Charles, né, teve um problema, né? Foi feita uma pesquisa, disse que ele está com falta de ferro no corpo e vai ter que sair um pouquinho, então... Cada hora é um problema para o Corinthians e para o Dorival ter a volta desses principais jogadores titulares. É importante você ter os principais jogadores numa reta final, principalmente... Comer fígado, velho. Tem que... Bife de fígado, irmão. Diz que ele... Comer bife de fígado que você vai ter ferro aí, feijão. Às vezes é do cara também, né? É do cara, às vezes é. Eu também tenho. Falta. Mas pro Dorival é importantíssimo isso, né? Você ter os principais jogadores voltando em uma decisão. Mateuzinho, Matheus Bidu, André Ramalho, que tá aí, Gustavo Henrique, Yuri Alberto. Também, né? O que você pensa, Rosinei, você que é ídolo do Corinthians, garotinho? O que o Dorival Júnior pode pensar em relação a isso e o que reflete isso também pro jogo de quarta-feira, que eu faço o jogo na Neoquímica Arena? Bom, primeiro que é muito bom pro Dorival, né, contar com esses jogadores, a volta deles, né, já passou por grandes apertos aí sem esses jogadores, então a volta deles vai ser muito importante para a equipe, né, a volta do Mateuzinho pelo lado direito, né, o Dorival que já tem um padrão de jogo e com esses atletas o Corinthians fica mais forte ainda, conseguiu um resultado muito importante fora de casa, né, que não é fácil vencer o Atlético Paranaense lá, e o Corinthians foi lá e venceu, não jogou tão bem, mas foi lá e venceu, acho que isso é importante, num jogo como esse, você jogar fora de casa e vencer, e foi o que o Corinthians fez, então foi muito importante. Agora na Neoquímica Arena, tendo esses jogadores, você tem um pouquinho mais de tranquilidade, você consegue olhar para o banco de reserva também, e às vezes precisar de algum jogador, você tem opção. Tipo, a opção primeira de ataque é o Guinegão. Exato. É o Kaique. Aí depois vem Thales Magno, depois vem o Romero. Exato. Essa é a mudança que o Dorival Júnior fez legal. O Roberto mereceria uma chance nessa seleção de hoje, se ele tivesse sem o problema de cirurgia, ele seria convocado? Para mim seria. Com certeza, são 13 gols esse ano, o artilheiro do campeonato, né? Do Brasil do ano passado. 31 gols ano passado, se eu não estiver errado. E 13 esse ano, com certeza. Acho que atacante vive de gols e se você não olhar para um cara que está fazendo gol, você vai olhar para quem? Não tem como. O atacante... Neymar, pô. Não, tem que estar fazendo gol, tem que estar jogando bem, tem que estar na rotação lá em cima, tem que fazer por merecer, não é só com nome. Rosinei? Também, acredito que tinha que ser convocado, né? Se estivesse bem fisicamente, se não tivesse tido essas lesões, com certeza deveria estar na seleção. O Yuri Alberto foi fundamental para o Corinthians esse tempo. Batistinha? Eu vejo que para o cenário do Yuri Alberto, ele tem uma posição bastante ingrata, porque ele tem muitos jogadores no setor também, né? Inclusive 2 que atuam no futebol brasileiro, o Pedro e o Caio Jorge, que foi convocado agora pelo Ancelotti. Mas eu acho que ele pode ser testado. João Pedro, tem o Richarlison também. Com ele. Não sei, craque, não sei. Pra você, você acha que o Richarlison é melhor que ele? Não, eu não sei se ele é melhor do que o Yuri Alberto, mas o Richarlison também, ele se encontrou num momento legal no Tottenham nessa última temporada, que fez também, que tá fazendo, né, ele ser convocado. Mas eu acho que vale o teste.
vale o teste pro Yuri Alberto, só que eu acho que ele, nesse exato momento na hierarquia, ele fica um pouco atrás. Vamos lá, Yuri Alberto, desafia a medicina, camisa 9 do Timão, fratura aberta lombar, previsão 6 semanas, Yuri Alberto voltou em uma. Cirurgia de retirada da vesícula, previsão 1 mês, voltou em 18 dias. Isso é impressionante. Esse é o seu tipo de jogador que quer jogar. Todo treinador quer. Esse é o tipo de jogador que todo treinador quer. Pode até não ser para titular. Aí, cirurgia de hérnia inguinal de 2 a 3 meses, 20 dias. Então, é esse jogador aqui que o Corinthians precisa. Não é o Memphis Depay, que anda em campo, que tá desgostoso, sabe, sacou? E aí que vocês da imprensa e os corintianos que gostam disso, entram na onda dele. E não é corintiano. Esse aqui é corintiano. E esse é profissional. O que você acha que o Dorival Júnior fez com o Mateuzinho, com o Breno Bidon e com o Gustavo Henrique? E também a importância de meter 3-0 no Palmeiras e tirar o Palmeiras da Copa do Brasil. A pergunta é igual para os três. Primeiro você. Cara, que ele demorou um pouquinho para achar o time, e o time do Corinthians a gente sabe que funciona com 3 volantes, ele testou o time em alguns sistemas diferentes, sofreu um pouquinho com muitas mudanças, mas a partir do momento não tem mágica no futebol, é tempo. Quando ele teve tempo para trabalhar, ele organizou o time, a gente sempre falou aqui. A minha crítica ao Dorival era essa mudança em muitos jogos, mas a partir do momento que ele botou o time titular, achou o sistema, o time começou a andar. A gente está vendo o Corinthians ganhar jogos sem os principais jogadores. Ah, não é um bom futebol, não convence, mas está vencendo. Tem um sistema definido e os jogadores... O Bidon jogou contra o Palmeiras, a gente tem criticado o Bidon bastante, mas o que esse menino jogou contra o Palmeiras, marcou, jogou, deu carrinho... É jogador que com o Dorival vai jogar porque não tem medo, não é jogador medroso, é jogador que joga, entendeu? Ah, não pode jogar como o torcedor gosta? Não é bom de bola, hein? Ele é bom jogador, ele jogou muito contra o... Ele é bom de bola, velho. Então, jogador que não tem medo, vai jogar com o Dorival, porque o Dorival não é um treinador medroso. Vai jogar onde for, o sistema dele ele não muda. Não muda, ele vai sair jogando com a bola, ele vai ter a bola, tem hora que ele vai sofrer, mas não é um treinador medroso. Rosinei, o que você pensa daquilo que eu perguntei dos três e também de eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, que era o favorito, né? É, exatamente, cara. Acho que o grande lance do Dorival foi encontrar a dupla de zagueiro ali, né? Quando ele teve o Gustavo Henrique e o André Ramalho, foi um momento que o Corinthians conseguiu ter uma solidez na parte defensiva. Tanto é que nos 5 jogos não tomou um gol. Exatamente. E aí você também consegue enxergar já um padrão de jogo, né? Você não vê um Corinthians tão espaçado como era antes do Dorival. Defesa, meio campo e ataque. Meio campo e Verdade ataque mesmo. certinho. Você tá certinho. O time bem posicionado, né? Não é um time que tá toda hora atacando, mas sai muito bem nos contra-ataques. Então acho que o Dorival encontrou um modelo de jogo para a equipe, acho que por isso tem vencido os jogos, né? E contra o Palmeiras, acho que foi o grande jogo que o Corinthians fez, né? Esses 2 jogos de eliminar o Palmeiras, né? Que o Palmeiras pelo... E digo mais, se ele perde o jogo, ele caía. O que investiu o Palmeiras, e aí o Corinthians vai lá e dá 2 surras no Palmeiras, uma dentro de casa e a outra fora, isso aí deu mais confiança a esses atletas. Acho que o Souza citou bem, o Breno Bidon vinha jogando em alguns jogos muito mal, depois pela confiança que o Dorival deixa e dá para ele ali dentro do elenco, ele tem levado demais o seu futebol, voltou a jogar o fino da bola, porque tem muita qualidade o Breno Bidon. Batia. Eu acho que o principal do Dorival Júnior até aqui nesse trabalho do Corinthians é entender as limitações e as qualidades de cada jogador. Porque a gente pega, por exemplo, o Mateuzinho. Ele nunca foi um jogador de defesa, nunca foi um jogador bom defensivamente. Mas no ataque ele contribui com assistências, ele faz ali às vezes os seus golzinhos, como já fez contra o Juventude, aquela assistência também que ele dá contra o Vasco, né, pro gol do Guinegão. Ele tá lá na frente. Ele melhorou mais defensivamente do que ofensivamente. Mas aí também eu ia chegar num ponto bastante importante que o Dorival Júnior ele achou o Ranieri numa função perfeita para que o sistema defensivo do Corinthians evoluísse também como um todo, né? Aí o Mateuzinho conseguiu também ter a sua evolução. O Gustavo Henrique, que era um jogador que perdia nas corridas, e ele é um jogador que vai perder nas corridas também para alguns atacantes, porque ele não é tão mais móvel quanto ele foi, como ele foi já no passado, até por conta das inúmeras lesões que afetaram a carreira dele. Mas para mim ele é o melhor jogador da defesa. Só que porque o Gustavo Henrique. Por que ele é esse grande jogador? Primeiro porque ele tem caras que correm também e conseguem fazer essa cobertura, que são Ranieri, Martinez e Ramalho. E ele se posiciona bem. Jogo aéreo, ele é muito importante. Ele é bom pra caramba. O Ramalho falou sobre isso aqui na entrevista que ele deu pra gente, o tanto que o Dorival tem trabalhado o sistema defensivo, né? Que é o básico. Se você tem um time que se defende bem,
Cara, uma hora você vai, se você tem atacantes, uma hora você vai fazer o gol. Você vai fazer o gol, é isso que o Corinthians tem feito. Conversando com o Cascão aqui, em relação ao jogo de quarta-feira, uma vantagem de 1-0, ela é importante pra caramba, né? Vai ter 45 mil pessoas, vou estar lá para fazer o jogo também. Souza, com essas modificações, ter o entendimento que uma classificação da Copa do Brasil, mas também não pode esquecer do brasileiro que está com 26 pontos, que enfrenta o Fluminense depois, eu acho que no domingo, né? Se eu não estiver errado. Souza... Passada quarta-feira, eu até acredito que vai passar, entendeu? Vai passar desse jogo, porque o Corinthians é favorito nesses 2 jogos. O Atlético Paranaense não vem fazendo um ano muito bom. Desde o ano passado caiu muito de rendimento. O Corinthians, com o time todo desconfigurado, foi lá, não jogou bem, mas ganhou o jogo, trouxe a vantagem. A gente sabe aqui que a força do Corinthians na Neoquímica Arena, por isso, agora, só que eu tô com você, precisa melhorar um pouquinho no brasileiro, precisa voltar principalmente a fazer grandes jogos em casa, e não só grandes jogos, vencer e se distanciar dessa zona incômoda ainda que o Corinthians está no Brasileirão. Ô, Rosinei, a Copa do Brasil é um título que o Corinthians pode conquistar até pelo treinador que tem 3, no seu ponto de vista? Sim, craque. O Corinthians vem batendo, né? Já desde 2023, 2024 e agora 2025, né? Já aí brigando para ser campeão da Copa do Brasil. Acho que o Dorival conhece bem essa competição, já deu um passo, né? Como você bem citou, o time do Atlético Paranaense é um time grande, é um time que tem que ter um respeito, mas vai jogar dentro da arena, diante da torcida, então o Corinthians é muito forte dentro da arena. Então o Corinthians tem grande chance sim, mas tem que entrar com muita humildade e jogar futebol da forma que vem jogando dentro da arena. É o seguinte, antes do Palmeiras, jogando Memphis, jogando Yuri Alberto, jogando Garro, Breno Bidon, Ranielli, José Martínez, né? Mateuzinho, Bidu, André Ramalho, Gustavo Henrique e também o Hugo, que é o melhor goleiro desse país. O Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil? Pode, com o time Fluminense, principal. Bahia, Vasco, Botafogo, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Craque, o Corinthians é muito forte com o seu time titular. O Corinthians volta a falar, né? Eu repito sempre isso, Corinthians foi o time de paulista... Isso é repetitivo, né? O time paulista que, do melhor desempenho... Você repetiu na escola, Sousa? Pelo amor de Deus, que a Maria não aguentava mais. Eu nunca repeti. Você fez faculdade, né? Fiz faculdade. Quase repetiu o 2º ano do colegial, passei no conselho em matemática. Tudo bem, mas... Matemática não dá, né, craque? Não dá pra ninguém. Não dá, Nem o Bill Gates sabe de matemática. E aí se formou em jornalismo aonde? Na PUC. Aliás, beijo pra todos os professores da PUC São Paulo, uma faculdade maravilhosa. Que legal. Parabéns à PUC, a todos os formandos aí, em relação... foi bicho do Ricardinho? Não, acho que o Ricardinho era um ano acima, né? Na verdade, 1 ano e meio, 2 anos acima. Bicho. Tudo ainda bicho. Então, bicho. Não precisa ser direto. É bicho, tá tudo certo. É o seguinte, ó. Essa torcida aí pode fazer a diferença em relação ao Campeonato Brasileiro, Campeonato da Copa do Brasil. Rosinei, você conhece tão bem. Pode muito, né, craque? Faz muita diferença. É verdade, a torcida do Corinthians, ela vem fazendo a diferença há muito tempo já no Corinthians, né? Acho que o Corinthians hoje tem que dar muito a essa torcida, né? Então, por ela, acho que merece demais esse título da Copa do Brasil e também sair dessa zona de desconforto do Campeonato Brasileiro. Bate-sim, a torcida do Corinthians, já na quarta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense, e que a torcida do Corinthians já mostrou sua força. E aqui, então, esquece, não tem torcida igual. Colocou 4.000 pessoas, mas tinha mais corintianos também, até tentando comprar ali os ingressos no meio da torcida do Atlético Paranaense. Craque, a torcida do Corinthians... Tem um monte de corintiano lá. Eu tava eu, o Galvão, o Fernandinho, os caras... Que é Corinthians, os caras tudo da torcida do Atlético Paranaense. O cara vai de branco, de preto, né? E fica na resenha. Craque, a torcida do Corinthians é a torcida que mais apoia durante os 90 minutos no Brasil e talvez até mesmo a gente for pegar as grandes torcidas do mundo, né? O Corinthians, pra mim, é um dos 3 grandes candidatos aí, desses 8 restantes, para ganhar o título da Copa do Brasil. Acho que junto com o Cruzeiro e Bahia, acho que nessa ordem talvez, o Cruzeiro, o Bahia e o Corinthians, mas pela torcida, o Corinthians também ele pode se colocar como um grande candidato
candidato a ganhar a Copa do Brasil, porque é muito forte jogando em casa. Bom, fiel, e se liga aqui nessa última notícia, ó. Dono de 70% dos direitos econômicos do zagueiro Murilo, o Nottingham Forest estaria disposto a comprar os outros 10% do Coringão. Segundo o apresentador e comentarista Neto, durante o programa Os Donos da Bola, o dono do clube inglês, Evangelos Marinakis, gostaria de ter uma maior porcentagem do atleta. No ano de 2023, durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, o Corinthians detinha 80% do zagueiro Murilo, mas vendeu 70% ao Nottingham Forest, preservando apenas essa pequena fatia de 10%. O Timão arrecadou pela venda do jovem 12 milhões de euros, equivalente a 64 milhões de reais na cotação na época. Com um potencial enorme, Murilo esteve sendo cotado para jogar em grandes clubes do futebol europeu e times da Premier League ficaram de olho no ex-jogador do Corinthians. O atleta permaneceu no Nottingham Forest, mas isso não impede os clubes de manterem o radar no filho do terrão, que pode render bons valores no futuro do Timão. No início deste ano, Murilo renovou seu contrato com o Nottingham Forest até junho de 2029. E segundo o site Transfer Market, o seu valor de mercado gira em torno de 55 milhões de euros, equivalente a 350 milhões na cotação atual. Porém, o clube inglês afirma que o atleta é inegociável neste momento. Então, tá aí, Coringão pode ser que consiga aí receber mais uma fatia, né, dessa venda aí do Murilo, já que o Nottingham Forest quer comprar esses 10% que ainda pertence ao Corinthians. O Corinthians tá precisando de dinheiro, todo mundo sabe, tá correndo aí o risco de sofrer mais um transfer ban pela negociação do Garro. Então, se todo o dinheiro que entrar aí é bem-vindo, e espero que a nova gestão possa fazer um bom trabalho e saber administrar todo o dinheiro que tá entrando e que vai entrar nos próximos dias aí na conta do Coringão, beleza? Bom, vou ficando por aqui, se inscreve aí no canal, ativa aí o sino, deixa o seu like, deixa o seu comentário e um detalhe, tô com umas ideias loucas aqui na cabeça, umas ideias novas, logo eu vou passar aqui para vocês no canal, então eu deixei aqui um e-mail via Pix aqui na descrição do vídeo, você vê lá, dá uma olhada, e se você quiser mandar aí o que você puder mandar para dar força, para fortalecer a gente nas ideias que a gente tá aqui, beleza? Logo eu vou revelar para vocês, então clica lá, vê lá o e-mail, copia, cola lá no seu banco, manda para nós aí, o que vier é lucro, tá ajudando muito, beleza, fiel? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, vai Corinthians!